Boa tarde, somos do Centro Universitário de Várzea Grande, do curso de Agronomia e estamos cursando a disciplina de Tecnologia de Alimentos. Hoje falaremos sobre a produção do chocotone. O nosso grupo é composto por Lucas Martelli, Maria Júlia Mello, Otávio Gasparini, Tamara Pelição e Tomás Schettler. O chocotone é um tipo de pão doce, é derivado do panetone, possui a mesma massa, porém com um recheio de gotas de chocolate ao invés de frutas cristalizadas e uva passa, como é o caso do panetone. O consumo de panetone e de chocotone é comumente encontrado em datas festivas como o Natal. Os ingredientes utilizados são 3 xícaras mais 3/4 de xícara de farinha de trigo, um sachê de melhorador de pão, 3/4 de xícara de água morna, um sachê de fermento biológico seco, 1/4 de xícara de mel, raspas de limão e de laranja, 4 ovos, 100 gramas de manteiga e 1 xícara de gotas de chocolate. Para começar, foi feita a higienização com detergente dos equipamentos, como a batedeira, as espátulas e os bolos, e feita a sanitização dos insumos com álcool 70, e da bancada também foi feita com álcool 70. O início da massa foi feito adicionando a farinha de trigo, que tem como principal ingrediente da panificação, em um recipiente e acrescentando o melhorador de pão, que tem sua principal função proporcionar o melhor desenvolvimento da massa e conferindo a melhor textura e deixando com um aspecto fofinho. Em seguida, na bacia da batedeira colocou-se água morna, que vai ter como função homogeneizar as massas da liga e controlar a temperatura, além de participar da hidratação do glúten. Depois acrescentou-se o fermento biológico, que proporciona um aumento de volume e porosidade, permitindo que a massa fique leve e macia. Na fermentação, ocorre a liberação de gás, que faz a massa crescer. Posteriormente, foi acrescentado o mel, que auxilia no sabor da massa e adoça, e as raspas de limão e laranja, que auxiliam na construção do sabor da massa, que devem ser mexidas até ficar tudo homogêneo. Após a homogeneização, foram acrescentados os ovos. Eles melhoram o desenvolvimento da massa, colaboram para a hidratação e servem como emulsificantes. E então foi batido novamente. Em seguida, vai acrescentando a farinha com o melhorador de pão aos outros ingredientes, aos poucos na batedeira. Por último, acrescenta a manteiga na massa. A manteiga tem como função conferir à massa mais uniforme, sabor e textura e suavidade. Depois, a massa foi colocada sobre a bancada, higienizada com álcool 70, com farinha polvilhada. Acrescentou-se gotas de chocolate aos poucos e com auxílio de uma espátula foi mexendo. A quantidade de chocolate varia de acordo com o gosto da pessoa. Após a massa pronta, foi separado em 2 porções e colocado para descansar por 1 hora. Depois desse tempo, foi dividida a massa e colocado mais chocolate por cima para decorar. A massa foi para a forma de panetone e ficou por mais 30 minutos descansando, pois a massa de panetone necessita de 2 fermentações. Por último, depois que a massa estava crescida, foi levada ao forno pré-aquecido por cerca de 40 minutos a 180 graus Celsius. Quando o chocotone estava dourado e o chocolate derretido, foi tirado do forno e colocado para esfriar. Depois foi cortado e servido.